Se você está iniciando seus estudos de tarô, você não pode cometer os erros que eu cometi. Então no vídeo de hoje eu vou te orientar para que você consiga seguir um processo muito mais leve. Bora para esse vídeo? Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns erros que algumas pessoas acabam cometendo na hora de estudar tarô. Eu, inclusive, elenquei 5 desses erros que foram bastante grandiosos e que fizeram com que a minha jornada tenha sido bastante desgastante. Fez com que eu demorasse muito mais para aprender tarô e um processo que poderia ter sido muito simples acabou sendo bastante complexo e bastante demorado. Eu separei esse vídeo pela ordem dos acontecimentos que eu acabei passando no decorrer de aprender tarô, e isso foi algo que refletiu bastante no início. E isso aconteceu justamente porque eu sempre fiz da minha trajetória de uma maneira autodidata. Eu baixei livros, baixei PDFs, consumia muito conteúdo aqui no YouTube e de outros lugares, e isso fez com que eu não tivesse o apoio e o suporte de ninguém. Então era muito eu por eu mesmo, e eu acabei cometendo vários erros que depois eu descobri ser até bastante comum. Então vamos falar desses erros para que você não cometa eles também. Hoje não tem roteiro. Hoje é aqui e fala. Hoje é aqui e fala. Hoje é tomar água e fala. Bebam água. Então, para iniciar, o primeiro erro que eu cometi foi o fato de comprar um baralho que eu não me identificava, um baralho que eu não me via nas cartas, porque isso fez com que o processo fosse muito mais difícil e eu não conseguia compreender as cartas de uma maneira de ver a essência delas. Eu só consegui realmente entender o tarô de verdade mais ou menos depois de 1 ano que eu estava estudando, porque eu percebia que aquelas cartas que eu tinha, que eu comprei primeiro, elas não me diziam nada. Eu não conseguia ver o além, eu não conseguia me identificar com as imagens que estavam ali, com as formas das representações. E isso foi me desgastando, foi me deixando bastante cansado, até que um dia eu abri uma loja na internet e fui olhar alguns outros tarôs e encontrei um tarô chamado The Gay Tarot, e ele me chamou bastante a atenção logo de cara. E eu acabei fazendo a compra desse. E quando esse baralho, enfim, chegou, eu consegui me ver naquelas cartas. E eu conseguia entender a essência delas. Por exemplo, a carta do louco sobre dar aquele frio na barriga por iniciar alguma coisa nova, por ir atrás daquilo que você realmente quer ir atrás e de uma forma que você não está se importando muito. E isso refletiu muito quando eu mudei de cidade, quando eu morava com os meus pais e logo depois eu acabei deixando tudo para trás para correr atrás dos meus sonhos. E é sobre isso que a carta do louco fala, e antes eu não conseguia perceber. Quando eu tinha um baralho clássico, isso não refletia muito da minha personalidade e fazia com que eu não me visse ali. Quando a carta da torre, que fala sobre a quebra de expectativas, e nesse tarô fala sobre o filho que está se assumindo para os seus pais e quebra muito a expectativa deles, fez com que eu me visse ali quando eu me assumi gay para a minha mãe. Então, essa questão de você realmente se ver nas cartas e ver a essência delas e conseguir compreender toda essa jornada do tarô de uma maneira mais para dentro e não tão para fora, fez com que eu realmente conseguisse aprender tarô de verdade. E isso foi um clique na minha cabeça que aconteceu e era algo que não tinha acontecido até então. Então o fato de comprar um baralho que você se identifica, que você bate o olho, que você se apaixona, que você realmente se vê ali nas cartas, é com certeza um diferencial. Então, caso você esteja em algum curso ou caso você veja alguém no YouTube recomendando, eu sugiro que você realmente observe aquelas cartas e veja se você se identifica. Porque eu comprei um tarô clássico, que hoje em dia eu amo, porque depois que você se compreende nas cartas, você realmente entende cada uma delas e você consegue observar mais a simbologia de outras cartas. Mas para um primeiro baralho, se você não se identifica com as cartas, provavelmente o teu processo vai ser muito mais longo, muito mais difícil. Tanto é que eu sinto que eu fiquei mais ou menos 1 ano estudando tarô sem aprender nada de fato. E claro que eu aprendi. Depois que eu pude me ver nas cartas com um baralho que eu realmente gostava, eu conseguia ter aqueles insights de
essa carta estava dizendo isso, claro, agora faz todo sentido, mas é justamente olhando um baralho de tarô que você vai conseguir realmente ter aquela conexão com as cartas e com as mensagens que a carta vem dizendo e também com a simbologia que o tarô traz. O segundo erro que eu cometi foi o fato de tentar estudar o tarô todo de uma vez só. E se você não conhece o tarô, nunca viu o tarô ele é uma estrutura de 78 cartas, mas o que caracteriza um tarô são as 22 primeiras cartas que nós chamamos de arcanos maiores. E essas cartas, elas vão falar muito sobre momentos da nossa vida, energias mais densas, mais complicadas, elas vão falar muito mais sobre o dentro para fora, diferente dos arcanos menores, que são as outras 56 cartas. As outras 56 cartas, elas falam sobre o tarô de uma maneira mais prática, o tarô de uma maneira mais do dia a dia. E quando eu comprei o meu primeiro baralho de tarô, que eu não me identificava com as cartas, eu peguei todas aquelas cartas e tentei estudar tudo de uma vez e isso definitivamente não funciona. Você consegue fazer ótimas leituras de tarô muito completas e complexas com as 22 primeiras cartas e para que você consiga realmente criar um conforto, é essencial que você realmente separe o seu tarô, pegue primeiro as 22 primeiras cartas e estude elas muito bem e consiga entender todas as cartas na sua essência, porque depois o processo de estudar as outras 56 cartas se torna muito mais rápido e muito mais leve, porque tem uma parte do tarô que você já está entendendo tudo de uma maneira bem completa ali e você já está com algum tipo de conforto e aí sim você começa a implementar as outras 56 cartas. Fora que, quando você começa a estudar os arcanos maiores, é essencial que você observe a carta como um todo. O que está acontecendo na ação principal, o que está acontecendo nos lados, o que são os símbolos que estão ali naquela carta, por menor que eles sejam, os movimentos que a carta do arcano maior está fazendo, a cor da carta, se é de dia, se é de noite. Enquanto nos arcanos menores isso definitivamente não é necessário. Os arcanos menores, eles falam sobre a ação que está acontecendo no meio. Então, se você também junta essas coisas de tentar estudar todas as cartas nos menores detalhes e tentar realmente estudar os arcanos menores da mesma forma que você estuda os arcanos maiores, com certeza o processo vai demorar muito tempo e você vai sentir que você estuda e não assimila nada. Foi o que aconteceu comigo. O terceiro erro que eu cometi foi tentar decorar as cartas. Desde criança eu sempre tive uma facilidade com trabalhos da escola e com decorar as coisas, principalmente para provas e etc. E eu achava que com o tarô iria ser a mesma coisa, que eu iria conseguir pegar as cartas, decorar uma por uma, decorar os significados, decorar o que estava ali, o que cada símbolo realmente significava. E aí a gente volta um pouco também no erro número 2, que é o fato de tentar estudar tudo de uma vez e decorando tudo, e isso faz com que realmente não seja possível. Para que você consiga realmente entender o tarô e para que não fique leituras engessadas, que você só dá significados prontos e decorados, você precisa entender a carta de dentro para fora, entender quais são os momentos que você está passando por aquelas situações, se ver na carta, ver o que foi que você aprendeu quando você passou por aquela situação. Por exemplo, quando você passa por alguma situação como a carta da torre, que é uma situação difícil. Por que ela foi difícil? Como ela foi difícil? Quando você se faz esses questionamentos, você consegue entender aonde que o tarô está na sua vida de uma maneira de dentro para fora e não com essa ideia de tentar decorar esses significados prontos. E principalmente pensando que se você decora as cartas, quando uma pessoa vem tirar tarô com você e você dá simplesmente respostas prontas para ela, que foi o que você decorou, palavras-chave ou interpretações que são sempre as mesmas, ela tende a não gostar da sua consulta, já que ela não vai conseguir se ver ali, já que ela vai sentir que você não tem uma conexão de verdade com o tarô, que você tem propriedade naquilo que você está falando. Então, se você pode decorar coisas da sua vida, para aprender tarô de verdade, decorar não é o melhor caminho, porque você começa a sentir que você não sabe de verdade. E às vezes a gente sabe, que foi o que aconteceu comigo.
eu achava que eu não sabia nada de tarô, porque eu sempre tinha essa ideia de querer decorar as cartas. E aí quando eu parei de decorar, quando eu realmente comecei a me identificar, e aí você pode perceber também que cada erro, ele acaba se entrelaçando um no outro, que foi o fato de eu não me ver nas cartas e depois eu tentar estudar tudo de uma vez. O fato de pegar as cartas do tarô e começar a se ver em um baralho que eu me identificava foi um momento que eu deixei de lado a decoreba e eu comecei a aplicar e praticar muito mais de acordo com como eu me via ali nas cartas, e com certeza esse foi o momento que eu deslanchei nas minhas consultas de tarô. As pessoas falavam que gostavam, me davam melhores feedbacks, justamente porque elas sentiam que eu sabia do que eu estava falando, porque eu falava de uma maneira natural e não decorada. O meu erro número 4 foi um erro muito mais ligado ao fato de ver outros tarólogos exercendo a profissão, achar aquilo muito incrível e, de alguma forma, achar que lendo os livros eu iria aprender a ler tarô. E esse é um erro que, pra mim, me pegou bastante, porque foi algo que me desanimou muito, porque eu achava que os livros de tarô, eles ensinavam a ler tarô, e eles não ensinam necessariamente a ler tarô, porque o fato de realmente conseguir interpretar as cartas só vem com a prática, e eu não tinha esse discernimento. E aí quando eu me deparei com os livros e eles te ensinam significados e possíveis interpretações, palavras-chave, como por exemplo na carta do diabo, que vai representar manipulação, submissão, desfrutar dos desejos carnais e etc., fazia com que aquilo não me dizia muito e eu achava que eu nunca ia aprender a ler tarô de verdade e que eu não iria conseguir fazer leituras satisfatórias. E aí, novamente, volta a todos os outros erros de não se ver nas cartas, de tentar decorar elas, estudar todas elas de uma vez e ainda ficar super frustrado quando eu ia ler os livros e achar que eles iam me ensinar a ler tarô. E esse parece até um erro bastante bobo e tosco, e hoje eu vejo que sim, mas pra mim na época, vendo a experiência de outras pessoas, fazia com que eu achasse que eu também ia aprender só lendo os livros, e depois eu entendi que não era bem assim e que eu precisava praticar muito. E essa é até uma dica de não desistir, praticar, chama os amigos, chama os familiares, chama pessoas que você gosta, explica para elas para que você consiga praticar, porque conforme você vai praticando, mais você vai tendo aquele contato e mais fácil o processo de aprender tarô vai se tornando fácil, simples e bom, e que você vai gostando cada vez mais daquilo e você vai mergulhando nessa jornada de autoconhecimento incrível que é ler tarô. E não cometa esse erro que eu cometi, que foi o fato de tentar aprender a ler tarô pela experiência que eu lia em livros e que isso realmente não funciona. E o último erro que eu cometi quando estava no início dos meus estudos foi tentar estudar muitas cartas em um curto espaço de tempo. Porque quando chegou o meu primeiro tarô, que inclusive foi o tarô de Rider-Waite, é um tarô muito bom, eu gosto muito, mas como eu falei antes, não me identificava muito no começo. Depois que eu entendi a simbologia, que eu comecei a criar um afeto por ele, foi o fato de que eu peguei vários livros, peguei as cartas e pensei que era algo bastante simples. Por exemplo, a primeira carta, que era o logo, estava falando sobre leveza, se divertir e se jogar para uma nova aventura. Aí a carta do mago estava falando sobre começar algo novo, empreender, ter iniciativa. A carta da sacerdotisa falava sobre ser introspectivo, silencioso. Eu achava que era algo muito simples, e aí eu tentava estudar todos os arcanos maiores em um período de 3 dias. E isso é algo que acaba não funcionando muito, porque para que você consiga assimilar momentos da sua vida com o tarô, coisas que você já passou, isso tende a demorar um pouco de tempo. Então, a minha recomendação é que você estude poucas cartas por dia e estude primeiro as 22 cartas que chamamos de arcanos maiores, para que você consiga ir assimilando e consiga ir compreendendo aos poucos o tarô,
porque com certeza você vai aprender de uma maneira mais leve do que quando você utiliza do tarô como se fosse um fardo que você vai pegar, decorar e já saindo dando consultas. E não é assim, é definitivamente uma jornada de você pegar o tarô e entender ele como um processo, de que primeiro você vai se familiarizar com as cartas, aí depois você vai começar a estudar aos poucos, lembrar daqueles momentos da sua vida que você passou por aquelas situações que se relacionam com as cartas e introduzindo o tarô na sua vida e não tentar decorar tudo, estudar tudo de uma vez e achar que isso vai ser suficiente, porque eu falo por experiência própria que não é. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu sempre quis correr muito com o tarô e tentar fazer um trabalho impecável e definitivamente isso não aconteceu, eu me frustrei, teve um momento da minha vida que eu guardei o tarô, nunca pensei que poderia de fato se tornar o meu trabalho, porque eu achava que não era bom o suficiente e depois eu tive que entender que eu precisava colocar a minha cabeça no lugar e levar o tarô de uma forma mais leve para conseguir compreender ele. E com certeza isso foi muito mais leve, muito mais agradável. Falando em agradável, você já me segue lá no Instagram, vou deixar ele aqui na tela, A Jornada do Eremita Tarô. É isso o nome, né? É. A Jornada do Eremita Tarô. E lá você pode me acompanhar diariamente, porque eu estou falando nos stories, eu estou postando reels muito divertidos, eu passo umas vergonhas lá no TikTok também, então caso você queira, você também pode me seguir lá, é o mesmo user, é A Jornada do Eremita Tarô. Além de que você também pode estar conversando diretamente comigo e marcando a sua consulta particular de tarô. Falei tarô 1000 vezes, mas é isso, me segue lá. Eu espero que você tenha conseguido compreender um pouco dos meus erros e se você já cometeu algum deles ou está passando por um processo de estudar tarô, que você consiga ter tirado algum proveito disso e que você não cometa também. E caso você tenha cometido, tá tudo bem. Eu achei que o tarô realmente não iria ser um divisor de águas na minha vida e ele foi, e eu não conseguia ver toda essa perspectiva justamente porque eu achava não ser bom o suficiente, mas no final das contas era só por esse compilado de erros que realmente dificultou bastante o meu processo de aprender. E o vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso, tchau! Sabia que eu tava assistindo um documentário... Ah, eu te falei isso aquele dia. Eu tava assistindo um documentário esses dias que é da Netflix, que eles estavam falando como que vigaristas ganham dinheiro dessa forma. E aí, se identificou? Não. Ah, que horror. Ah,